A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos um trio que é bastante diverso. Temos uma especialista em recursos humanos, temos um advogado, temos uma pessoa do mercado financeiro. Nós vamos fazer dessa sala daqui algo muito interessante. Aqui do meu lado, Fátima Zorzato, ela é especialista em Executive Search e também diretora da Inui. Temos aqui Felipe Barreto Veiga, que é da BVA Advogados. E, por fim, Patrícia Aiello, que é da Warren Investimentos. Patrícia, Aiello é o sobrenome de um ator de Hollywood, Danny Aiello. Tô quase lá, hein? Você acha que no mercado financeiro, com a história de storytelling, você tem que ser meio atriz também ou não? Se tem que, né? Se tem que. Então, tenho esse meu paizinho lá, com certeza faz parte da família, né? Então, já tô preparada ali. Tem que ter um certo molejo ali, vamos colocar assim, mercado. Hoje, qual que é o principal desafio para atrair um investidor, já que hoje tem tantas opções de asset management, de bancos, de corretoras? Como é que é hoje o pitch de vendas nesse mercado? Olha, eu penso assim, né? Já estou aqui 25 anos no mercado. Acho que o relacionamento sempre vai ser. Parece, né, que a gente fala a mesma coisa há tanto tempo, mas relacionamento sempre vai ser o diferencial. Se a gente consegue atender o cliente de forma personalizada, se a gente consegue estar perto do cliente. E ultimamente, eu junto mais uma coisinha que é a tecnologia. Se a gente tiver tecnologia para atender o cliente e não perder o relacionamento ali, a personalização do atendimento, esse que é a receita de bolo ali, vamos colocar. Já que a gente está falando de relacionamento, Fátima, como é que é hoje a capacidade de socialização do executivo? Antes, isso não era tão importante, mas cada vez mais eu acho que é importante perceber se a pessoa consegue liderar, tem um bom relacionamento com os comandados. Como é que isso interfere no teu processo de escolha? Esse eu acho que é o principal diferencial do executivo. Eu acho que é a capacidade de relação, a capacidade de ouvir. Então, ouvir o outro, identificar quando, na verdade, fazer alguma intervenção ou não. E a liderança, eu acho que ela acaba sendo um pouco definida por isso. Então, assim, o que você tem de escutativa, o que você tem de percepção do outro, o que você tem de empatia. Então, parece que isso é simples, mas a empatia de colocar no lugar do outro, de entender o outro em todos os níveis, né? Para cima, para o lado, para baixo, isso acaba sendo o diferencial. É engraçado que você vê assim, quem tem referências quando faz alguma mudança, quando você busca referência, né? Quem que é 100% querido e aprovado por todo mundo. Isso que ponto ele está, que ponto faz esse diferencial. Então, o relacionamento, a outra coisa que eu acho que eu falo muito, que é como a pessoa se vê, quem se acha muito, quem se acha menos. Eu acho que o que a gente fala muito do ego, né? Então, quando eu me acho muito, eu não consigo perceber o outro, porque eu me coloco no primeiro lugar. Quando eu me relativizo, eu consigo perceber o outro e aprender com isso. Então, acho que isso acaba sendo o diferencial. A gente acaba usando muito entrevista em profundidade, usando muito teste, e eu costumo dizer que, hoje em dia, mais do que nos anos 90 ou antes, você tem uma coisa que as pessoas têm possibilidade de fazer uma série de coisas para o self-assessment, né? Então, avaliação, uso de terapia. Isto é uma coisa que você pergunta assim, de cada 10,
7 pessoas estão fazendo alguma coisa para estar enxergando como que eu posso me conhecer melhor, como que eu posso me desenvolver melhor e ser, no final, mais feliz. Isso, acho que você pegou o ponto de gancho. Tem um outro ponto que eu acho que é questão de resiliência, né? Quanto tempo que eu faço, quanto que eu aposto, quanto que eu fico nas coisas até elas darem certo. Isso dá para você ver isso em empreendedor. Empreendedor sem resiliência não consegue chegar até alguma coisa. Você consegue ver isso em quem é líder e em quem não é líder, e em carreira em geral, né? Mas voltando, o relacionamento, a capacidade de conversar, de extrair, de aprender, isso eu acho que é o ponto mais legal da vida, né? Isso é que nem aqui agora, né? O que a gente vai conseguir ouvir e levar de cada um, né? Isso é o que eu falo, que no final você pode chamar de relacionamento, do que você quiser, eu chamo de relação. Né? Fátima vem com um tema maravilhoso, né? Que eu tô doida, cheia de pergunta aqui, ó. Mas deixa eu só fazer mais uma pergunta de relacionamento para o Felipe, que é o seguinte: quando um cliente chega para você, geralmente ele tem um problema. Então é um relacionamento um pouco diferente. Não é um relacionamento comercial padrão. Mas, ao mesmo tempo, com esse problema, o cliente acaba meio que ele espera de você também um pouco, uma certa terapia, digamos assim. Ele tem que desabafar sobre o seu problema e você, ao mesmo tempo que escuta, tem que ser sensível e também muito racional para encontrar uma solução. Como é que é esse desafio? Bom, acho que tudo é relacionamento, né? Então, acho que no final do dia, tanto no mercado financeiro como no mercado de busca por executivos, nós trabalhamos com relacionamento. No mercado jurídico não é diferente. O cliente, quando ele chega no escritório, ele chega através de um relacionamento, muito provavelmente através de um boca a boca. Então, a gente precisa manter essa qualidade da pessoa que nos indicou para essa pessoa que foi indicada. E nem sempre ele está com um problema. Às vezes esse cliente está com um grande projeto que pode ser uma grande saída, como por exemplo um evento de liquidez, um M&A que ele vai fazer. E aí, a partir do momento que a gente foi indicado para esse cliente, né, a gente primeiro a gente precisa entregar essa solução de confiança que ele espera da gente, para a gente honrar a indicação que foi feita para nós. E ao longo de todo esse processo, né, que pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar semanas, a gente precisa manter uma relação de confiança, uma relação de fidúcia com esse cliente. E muitas vezes é difícil, né, Aloysio? Porque existem situações onde a gente não está no controle de tudo. A gente depende de uma decisão de um juiz, de uma lei, de uma norma, e isso pode dificultar muito o nosso relacionamento. Afinal, os touch points ali com o cliente, pode ser que a gente não esteja levando uma notícia tão positiva para ele. Mas no final do dia, né, a gente é pago, a gente é contratado, né, para dar, às vezes, notícias ruins também. Mas a gente não se resume às notícias ruins. Uma vez que a gente se depara com uma situação como essa, a gente vai tentar buscar uma forma de contornar essa situação ruim. Isso pode ser também uma notícia boa para o cliente. Então, no final do dia, o nosso relacionamento ele vai passar por momentos ruins, momentos bons, mas a gente tem que sempre mostrar transparência e confiança para o cliente para que ele continue a contratar os nossos serviços lá no escritório. Patrícia, o ex-ministro Delfim Neto dizia que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Oh, se é! Então, muitas vezes, eu vou juntar algumas coisas aqui que o Felipe disse. O Felipe falou em fidúcia e disse em notícia ruim. Você tem, evidentemente, pessoas que dizem que são afeitas a risco, que querem o mercado de ações, mas que quando você tem um revés na bolsa, elas reclamam muito. Como é que é lidar com esse tipo de coisa? Então, acho que já apanhei bastante, né? Acho que quando eu comecei, a gente ainda não tinha, né, as obrigações dos perfis, então as pessoas iam muito pelo efeito manada. Agora a ação subiu, deixa eu ir junto. Pelo amor de Deus, não é o momento, mas a pessoa queria, né? Acho que hoje em dia a gente tem até uma governança bem melhor, né, Luiz? Porque se ele sair do perfil dele, a gente faz ele responder aqueles questionários obrigatórios, se ele sai do perfil dele, fala assim, olha, você está saindo do seu perfil, você vai assinar aqui embaixo, que você está ciente disso e depois não vem reclamar, né? Então, alerta mais uma vez. Mas sempre vai ter aquela turma que vai junto, que não aguenta
volatilidade. E eu costumo falar assim, né? Já faz tempo que eu não estou de frente, mas ainda, vamos dizer ali que eu estou junto com os amigos sempre pedem, né? E eu falo, gente, dinheiro foi feito para trabalhar para vocês. Não pode tirar sono de ninguém. Se tira seu sono, você não está preparado. Então, tem que alertar. Eu falo isso. Mas sempre vai ter notícia ruim. O importante é que o primeiro stop é sempre mais barato, né? Que a gente brinca no mercado e fala, então assim, perdeu o primeiro, tirou o sono, caiu, tira logo. Tira porque não é para você, vamos recuperar em outro ativo e assim a gente vai. Né? Isso de você ter muita emoção envolvida num relacionamento entre cliente e fornecedor, isso acontece com você também, Fátima? Você tem muitas vezes alguém que vai para uma entrevista muito emocionado, ou então um cliente que está muito nervoso porque não encontrou o perfil adequado? Eu acho que é o mesmo. Você tem momentos bons e momentos difíceis. Você tem perfis que tem disponível no mercado, você tem perfis que não tem, que é uma mosca branca que você tem que achar e o processo demora mais. Muitas vezes o processo fecha com aquele que ele viu no primeiro mês, mas demorou, ele tem que fazer um passeio, olhar, comparar, porque o processo de Executive Search é um processo comparativo. Primeiro com a expectativa que o cliente tem, que ele tem. Quer dizer, ele tem um problema que ele precisa resolver. Ou ele quer substituir alguém, ou alguém o deixou. Ele tem um perfil que às vezes ele perdeu alguém que ele não queria ter perdido, ele quer alguém parecido, às vezes ele quer alguém muito diferente daquele. Então ele tem uma expectativa e ele compara essa expectativa com as várias pessoas que ele compara. Isso pode dar match ou não. A gente muitas vezes funciona quando você olha o contexto da empresa, o contexto do competidor, o contexto do setor, e às vezes a gente tem a iniciativa de olhar que modificações de perfil seria necessário até para tentar mudar a expectativa, mudar o desenho que ele fez, porque olhando um pouco o mercado no futuro, olhando as coisas que ele vai precisar em 1, 2, 3 anos, você poderia estar fazendo um perfil diferente. Então, nos perfis e nos processos, a gente tenta colocar quem se assemelha ao que ele quer e quem, às vezes, é muito diferente, mas que poderia trazer digamos, uma diferença positiva, uma inquietação ou uma modificação na dinâmica. Então, você tem uma coisa que é funcional, uma outra coisa que a gente falou que é relacional. Então, que jeito que você pode fazer para a dinâmica com o acionista, com o executivo, líder, ou com o time, com o C-level, uma dinâmica funcional positiva. Então, às vezes você precisa ter manutenção e às vezes você tem que ter inquietações. Então, isso, agora, se perguntar, é fácil você convencer? A gente tem isso como um mandato permanente, trazer diferenças para que ele experimente. Então, você tem perfil de acionista e perfil de executivo principal, que às vezes ele é aberto, ele aceita e ele compara e vai por esse caminho, e outros que veem as diferenças, mas voltam para a lei da gravidade. A lei da gravidade ela é muito forte, né, de ter parecido. Então, isso que você falou assim, é um processo bem bonito, isso de bonito, às vezes muito ansiógeno, porque você tem, em alguns setores, gente disponível, você tem setores que preparam, você tem setores que tem empresas formadoras, você tem setores que migram pessoas de excelente formação pessoal e desenvolvimento, e tem alguns setores que você vê que tem muito pouca gente. Às vezes, quando o setor está começando a crescer, ou às vezes setor mais primitivo, vamos falar, que fez muita
promoção interna a vida inteira. Então, um exemplo, quando eu comecei nesse negócio, um dos primeiros projetos eu lembro que a gente tinha, que era na área têxtil, era muito difícil. Eu precisei buscar um CEO, era muito difícil, porque não tinha, inclusive nos finalistas a gente não tinha nem, eu diria que 30% não tinha terminado o curso superior. E às vezes eles eram muito melhores, então estes, e era um momento em que não tinha essa flexibilidade de pode ser sem curso superior. Então, este era assim, eu me lembro perfeitamente. Uma outra coisa, quando começou o mundo digital, era muito difícil também. E aí era a história do tamanho da experiência. Você tinha gente muito jovem, muito brilhante, e os clientes, às vezes, olhando, falando, preciso ter mais experiência. Quando a gente começou a fazer, por exemplo, o conselho do mundo digital, a gente teve que abaixar para não experiência em conselho e para faixa etária muito pequena, para a gente em volta de 30 anos, um pouco menos de 30, um pouco mais de 30, para gerar a frição e trazer experiência e intuição e flexibilidade e a capacidade. Então, isso é uma questão, é muito legal quando você tem o processo, porque assim, uma coisa é identificar pessoas, você fazer um mapeamento para identificar quem existe e quem são os melhores. Uma outra coisa é avaliar destes quem são os melhores. Então, quando na identificação você tem um problema de não identificar o grupo de pessoas de referência muito pequeno, aí fica difícil você convencer. Aí você tem que ir para perfis diferentes. Eu queria perguntar aqui para o Felipe, você que é um especialista em fusões e aquisições, para o ano que vem, nós vamos ter mais gente querendo vender ou mais gente querendo comprar? Olha, essa é uma pergunta ótima, Luísio. A expectativa do mercado é que a gente tenha mais atividade nas transações de fusões e aquisições no ano que vem. Nesse ano, a atividade já foi melhor que em 2022 e 2023. 2020 e 2021 foram anos muito ativos, até por conta da pandemia. A gente teve um volume muito grande de transações acontecendo no mundo todo, muito mais no mercado de tecnologia. Mas 2022 e 2023 foram anos de desaceleração. 2024 está sendo um ano de reaceleração do volume de transações. E a gente espera que 2025 seja um ano com incremento do volume de transações. Já existem relatórios de consultorias como Bain Company, McKinsey, Ernst Young e EY, dizendo que o volume de transações vai aumentar no ano que vem, principalmente por conta da redução da taxa de juros a nível global, também por conta da entrada do governo Trump, que deve ter uma política mais pró-business, e também porque os fundos de private equity no mundo todo estão aguardando esse momentum para começarem novas aquisições no mercado. Então a gente deve esperar aí um ano de 2025 com muito mais atividade transacional. Bom, como você falou em governo Trump, eu vou perguntar para a Patrícia, como é que isso vai interferir no nosso mercado financeiro aqui? Vamos lá, nosso mercado está... Acho que a gente está num momento um pouco complicado, acho que algumas semanas, né, eu acho que vem notícias aí que abalaram um pouco. Acho que a gente ainda está em momentos de incerteza até para falar do mercado. Assim. A gente teve um aumento de 1 ponto, né, na Selic, a gente ainda acredita que venham mais aumentos aqui. O Trump entrando também. Vamos falar das criptos também? Falando, olha, ele entrando foi uma alegria para a turma, né? Dizendo que precisa ter uma reserva, né? Isso. Ontem, acho que o Bitcoin chegou a $106 mil, né? Então, foi um recorde de novo. Então, olhando para esse mercado alternativo, né, de cripto, o Trump entrando realmente vem com uma alegria para essa turma. E quando a gente olha aqui, a gente ainda está ligado muito à questão do fiscal, né? Acho que ainda vai depender muito do que vem pela frente, para que a gente possa tomar... Eu estou, nesse momento, pisando em ovos ali para falar um pouquinho de futuro. Mas a gente acredita, sim, numa Selic mais alta aqui para o Brasil. Às vezes preocupa realmente em outras questões, a política monetária ali tentando se fortalecer, mas ainda uma fiscal ali ainda
deixando a desejar, então eu vou pisar em ovos aqui, você me perdoa. Bom, já que a Patrícia falou na questão Pisar em digital, não, na questão do cripto, mercado digital, quando se fala em tecnologia, é mais difícil encontrar candidatos no C-Level? Depende do setor, mas em geral isso é uma coisa, e depende da expectativa que você tem de faixa etária e nível. Por exemplo, quando você fala em fintech, isso é uma coisa que você tem uma possibilidade grande de perfis, porque o tempo que tem de exposição, o que você tem de experiência já deu uma diferenciada. Quando você fala em todo digital ligado a marketing, ligado a empresas de consumo, idem. Quando você fala agora, por exemplo, nos últimos tempos, em agribusiness, você teve um investimento, apesar do movimento difícil no último ano, nos últimos 2 anos de agro, você tem um movimento muito grande nas empresas grandes, nas empresas médias, de uso de tecnologia para sistemas de produtividade, para coleta de informação. Então, isso, eu diria que, se você compara na época de telecom, quando a gente teve a privatização de telecom, você tinha um momento de apagão, de dificuldade de ter pessoas disponíveis, porque a maior parte das pessoas de tecnologia de telecom vinham de empresas estatais, e que eram muito boas, mas no nível de desenvolvimento menor. Quando você passa agora, eu acho que o desenvolvimento foi muito grande em escola, em desenvolvimento e investimento em todas as empresas. Então, eu diria para você que esse não é um problema. Eu acho que tem sido muito mais problema você, assim, as questões, muito demanda por gente financeiro. Então, a demanda de gente financeiro com todas as expertises em M&A, em todas as áreas. Ou uma outra coisa que eu diria, assim, é muito concentrado em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Quando você fala, agora a gente tem no Brasil um crescimento muito grande em Goiás, MS. E aí, para levar pessoas para lá, eu estou falando em níveis maiores, aí é uma dificuldade. Não é um problema de não ter gente disponível, é de como é que você faz as migrações. Eu diria que este é um ponto que muito mais não é apagão de gente, mas é dificuldade de gente para fazer a mobilidade no Brasil. Então, eu não tenho tido problema em gente no mundo digital. Voltando para a tua pergunta. Mas quando tenho tido problema em gente para sair do eixo São Paulo. Eu nunca ia imaginar, até porque, né, acho que sempre foi uma questão, a questão tecnológica ali, né, até para os níveis mais altos, né, que demanda uma pessoa mais experiente, né. Bacana, é bom saber. Agora você vê, a gente está vivendo um ciclo muito grande de mudança, de sucessões. Então a gente tem muita gente nova e os sucessores vêm numa outra faixa etária, num outro mundo. Então você vê hoje, teve o anúncio da sucessão do Grupo Ultra, e você vê no ano quantas sucessões aconteceram. Então, assim, são muitas. Às vezes eu tenho que, ainda bem que eu ainda acompanhei essas, mas eu diria, hoje em dia você tem o maior problema das empresas é ter uma coisa que é conseguir saber que no grupo dos riscos, na matriz de risco, tem um ponto lá que se fala de sucessão. Como eu preparo a sucessão do CEO e a sucessão do C-Level, a sucessão dos outros níveis. Esse é um investimento que eu diria assim, eu precisei trabalhar 30 anos para viver isso. E agora isso existe. Isso é um ponto, né? E estas pessoas que estão vindo, eu diria que nessa nova faixa, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter muita mudança
Então, dos super CEOs pelos sucessores que virão. E estes sucessores, eu diria, a minha impressão é que tem muito mais uma necessidade de desenvolvimento em liderança do que em questões funcionais, digital. Isso eles já estão incorporados. Agora, muitas vezes a gente tem um cenário tão complexo que a única saída é passar a empresa para frente, é uma fusão, ou então vender a empresa. Como é que isso está acontecendo hoje em dia? O processo de sucessão dentro de uma companhia, ele não é rápido, não é fácil, né? Afinal, normalmente uma companhia que está passando por algum tipo de sucessão são empresas com uma característica familiar que não encontraram dentro do seu núcleo familiar alguém para substituir aquele fundador, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que formaram a companhia. E esse processo de sucessão, a Fátima sabe muito bem, você depende da chegada de ou novos executivos na companhia que vão assumir o timão da companhia, vão assumir o leme da companhia para conduzi-la e fazer esse processo de sucessão o mais leve, o mais fluido, com menos fricção possível, ou você encontra pessoas no núcleo familiar. E muitas vezes nenhuma das alternativas dá certo. E aí o caminho mais adequado é você levar essa companhia a mercado para que ela funda ou para que ela seja adquirida por uma outra companhia, para que aí sim esse novo controlador da companhia, essa companhia compradora, ela possa conduzir esse processo de sucessão através de um processo de fusão, de um processo de aquisição. E aí, normalmente, o fundador ele assume um papel consultivo, um papel no conselho de administração da companhia, para que essa transição de uma companhia administrada por uma família, agora administrada por um novo controlador, por uma companhia de mercado, seja o mais fluida, o mais tranquilo possível. O que você viu mais frequente? Indo para uma venda total ou indo para um IPO, onde os controladores ainda estão presentes? Qual que é a tua sensação do efeito psicológico do fundador? Normalmente é uma venda total, porque o fundador fala, bom, se for para eu perder, né, o poder de controle na companhia, eu prefiro sair 100%, mas em alguns casos os fundadores entendem que a participação deles ainda é necessária e que eles ainda podem capturar valor naquele negócio que eles fundaram agora com a presença de um novo controlador. E aí normalmente são transações de compra parcial, com um mecanismo que a gente chama de path to control, ou com uma opção de compra para compra do saldo das ações ali que não foram adquiridas naquela primeira etapa da transação. Então se compra 51% da companhia, 60% da companhia, 70% da companhia, e o restante vai ser comprado ao longo do tempo mediante o atingimento de algumas metas ali, alguns objetivos. E aí nesse meio do caminho, né, durante esse período transitório, os fundadores da companhia, eles sobem para um cargo com uma característica consultiva ou dentro do conselho de administração da companhia e, obviamente, né, eles têm uma influência menor na companhia uma vez que agora ela é controlada por um novo controlador. O Luiz falou do teu papel de terapeuta, né? Como é que é o terapeuta pós-venda? Na verdade, o processo de terapia, ele se inicia quando, dentro dessas situações, dentro desse ambiente de sucessão, quando o fundador ele toma a dura decisão de ir a mercado. E aí ele contrata os financial advisors, ele contrata o banco, o IB, ele contrata os assessores legais, e aí todos eles acabam servindo como uma espécie de equipe de psicólogos, né, fazendo uma grande sessão de terapia para que ele se prepare para aquele momento. Claro, né, a sessão de terapia ela é a parte menos nobre, né, do nosso trabalho, mas ela é uma das partes mais importantes, né? Afinal, uma vez que o vendedor ele toma a decisão de ir a mercado, ele tem uma expectativa de preço, né? E normalmente ele se frustra com essa expectativa de preço. Ele tem uma expectativa de condições, de janela de transação, ele se frustra com isso também, né? É aquela velha história, né? A gente faz planos e a vida dá risada da nossa cara. Em processo de M&A é exatamente a mesma coisa. E aí, né, ao longo desse processo, a gente vai tendo várias sessões de terapia. Então, muitas vezes chega uma proposta que, putz, essa é a proposta campeã, e por mais que o vendedor saiba que aquela é a proposta que ele deveria aceitar, na hora de botar a caneta no papel, ele tem muitas dificuldades. A gente tem um caso muito emblemático de uma companhia que estava nesse ambiente de sucessão e a gente ia fazer a venda dessa companhia. Foi uma transação que ela tinha um mecanismo chamado signing e closing, né? A gente assina, cumpre um monte de condições precedentes e vai para o fechamento. No dia da assinatura dos contratos, sala de reunião lotada,
20 advogados, 10 de cada lado. Era uma companhia relevante, uma transação relevante, e o fundador foi o último a chegar. Ele sempre era o primeiro a chegar em todas as reuniões, ele foi o último a chegar. Esse cara ficou 15 minutos na recepção do prédio, até conseguir subir. A gente já tinha um relacionamento com o filho dele, que não ia ser o sucessor, mas tinha um papel importante nessa transação. O filho conseguiu convencê-lo a subir, né, para ir para a sala de reunião. Chegando na sala de reunião, não é tão rápido a gente assinar, né? A gente fica ali umas 2, 3 horas ajustando os detalhes. E aí pousou um pássaro na janela do prédio onde a gente ia fazer. Ele achou que fosse um sinal. E era um urubu. E é uma região que tem urubus que pousam, né, nas janelas desses prédios. E a gente estava no escritório dos assessores do comprador, eles falaram que aquilo era normal, mas, né, por uma questão ali pessoal, esse fundador, esse vendedor, optou por não assinar a transação naquela data e a gente teve que remarcar a data de assinatura dos documentos, né? Então, uma questão de superstição, né? Aqui os terapeutas não conseguiram, né, mudar o entendimento dele, mas no final do dia, né, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade. Então, sim, tem um quê de psicanálise, tem um quê de terapia, e não é só dos advogados, né? Os assessores financeiros também fazem isso, os cônjuges também fazem isso, os filhos também ajudam. Então é um grande grupo aqui para a gente conseguir fazer um processo ali de convencimento claro, né, dentro do melhor interesse do cliente, para que ele siga em frente com a transação. Eu lembro de um caso de um conhecido que ele fez um contrato provisório, né, o MOU, né? E daí, no MOU estava dizendo que havia uma data limite para se concretizar um negócio e que o contrato tinha que ser assinado até o pôr do sol daquele dia. E daí ele ficou absolutamente desesperado quando ele via assim 5h30, 6 horas, 7 horas. Só que ele estava na Califórnia no verão. E daí o sol só ia se pôr lá pelas 9 horas da noite. E daí ele, meio desesperado, nós temos que assinar agora, vai pôr. Aí o sujeito abriu a persiana e falou assim, só vai se pôr daqui a umas 3 horas, não se preocupe. Isso acontece, Está né? salvo. Agora, a gente estava falando dessa dificuldade em assinar o contrato ou de sair de cena. Agora, tem outro problema, Patrícia, que é o seguinte, estudos de Harvard mostram que da primeira para a segunda geração, quando se vende um negócio, a família perde até 70% do valor recebido. Porque vai gastando, vai comprando, vai investindo mal. Como é que é a tua relação para justamente trabalhar com essas famílias que saem de um processo de M&A conduzido, por exemplo, pelo Felipe? Como é que você consegue fazer o pitch de vendas para preservar o patrimônio? Ali é muita conversa, aí entra a terapia também, e tem que estar, a família tem que estar reunida, tem que estar junto, todo mundo com o mesmo propósito, entender ali aonde que eles querem chegar, fazer planejamento financeiro, entender até qual é o papel de cada um ali naquela família, né? Para onde que eles querem chegar, o que eles querem fazer com aquele recurso. Acho que ali entra um papel até bem maior ali de terapia, de tudo, para que realmente aquela família não perca aquele dinheiro, que foi o fundador, ele falando aqui para mim, eu fico me colocando no lugar, tendo empatia ali. Você imagina, você tirar uma empresa do papel, né? Você tirar o teu sonho ali, construir algo que realmente tenha muito valor e, de repente, a segunda geração não vai ter o mesmo carinho, não vai entender tudo que você passou ali, né? Sou empreendedora também. A gente sabe que no Brasil não é fácil empreender e cada dia que passa ali, né? O primeiro ano, então, eu acho que é os momentos, assim, de querer desistir de tudo. E aí a segunda geração não vem com esse mesmo sentimento, né? Aí vem a terceira, muito menos ainda, né? A vida vai deixando muito mais leve porque o primeiro foi a pessoa ali que sofreu o máximo possível. Então, acho que é muita conversa, muita terapia, é entender ali, a família entender o propósito, não sair gastando, né, sem planejamento nenhum, porque o dinheiro vai embora. Quantas pessoas você já viu ali, né, que ganham dinheiro na loteria, 2, 3 anos já não tem mais. Então, o dinheiro vai muito rápido. Você tem que sentar, você tem que ter planejamento, a família tem que estar unida, entender realmente para onde eles querem ir, né? Então, qual que é a proporção depois de alguma venda que o dinheiro passa para os herdeiros?
Porque assim, Proporção, aí, antigamente era zero, né? Passava só na morte. Agora, qual é a proporção que é não vou saber passada? te dizer sabe? em termos de proporção. Porque Assim, hoje você tem o um- family office, né? Porque você acaba Mas fazendo mesmo uma tendo um empresa. family office, tem, na verdade, Tem alguns que limites, não. né? Acho que a melhor pessoa para responder isso talvez seja o Felipe. Vamos lá. Como é que está hoje esse tipo de coisa? Vai depender muito das condições da família envolvida naquela venda, né? E se o patriarca, a matriarca, os responsáveis pela fundação e pela condução da operação até a sua venda, eles têm interesse em fazer algum tipo de planejamento patrimonial e sucessório para os seus herdeiros, né? A gente já viu casos onde sim, né, os fundadores estavam com uma idade bem avançada, já não tinham mais tanto interesse financeiro, queriam deixar um legado para a família e se preocuparam em fazer um planejamento patrimonial e sucessório, onde boa parte dos recursos relativos à herança foram adiantados em vida, até com uma preocupação tributária, né? A gente sabe que as alíquotas do ITCMD devem aumentar aí no Brasil todo nos próximos anos, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma alíquota na casa dos 4%, então uma fortuna que é doada aqui no estado de São Paulo, ela vai estar sujeita a uma tributação de 4%, mas já existe uma expectativa de que essa tributação aumente aí até os 8%. Então, dentro desse contexto, dentro desse ambiente de sucessão, fazer um planejamento patrimonial e sucessório também é, de alguma forma, fazer um planejamento tributário para fins da herança que vai ser deixada a título de legado para os herdeiros da companhia. Mas tudo vai depender ali de como se comporta aquele ambiente familiar e se há um interesse dos fundadores, né, em deixar esse legado para a família. E aí a gente tem um desafio, né? Quando a gente olha para o mercado de M&A, quando a gente olha para o mercado de transações, a gente acaba se baseando muito, né, no que a gente chama de jumbo deals, né, que são os grandes deals que acontecem, né, a nível de mercado, como por exemplo EMS Medley, né, que existe ali uma especulação com relação a essa transação, mas a grande verdade é que existem muitas transações entre 50 e 500 milhões de reais, que aí a gente está falando do Brasil de Brasis, né? Onde muitas vezes os fundadores dessas companhias, eles ainda são muito pouco sofisticados, né? E onde a maior parte do patrimônio deles está naquela companhia e o restante dos recursos está com o gerente da conta corrente dele num grande banco de varejo de uma agência numa cidade como Piraporinha do Bom Jesus, né? E aí, quando, né, esse fundador ele faz um processo de venda, ele muitas vezes nem sabe que ele pode fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, ou que ele pode capturar mais valor com as suas aplicações financeiras. Muitas vezes ele vai para o caminho fácil, né, da poupança, né, que já caiu em desuso mesmo para os investidores menos sofisticados, mas ele acaba indo para uma renda fixa ou ele acaba indo para produtos que ele pouco conhece, pouco domina, né? E aí eu acho que existe ali um processo, né, dentro desse ambiente de sucessão, onde o papel do assessor financeiro, né, do financial advisor, do banqueiro, ele é muito importante. Por quê? Porque ele traz clareza, ele traz informação, traz conteúdo, traz acesso, traz relacionamento, para que o fundador, uma vez que ele faça a venda, ele possa destinar uma parte dos recursos para o legado, ele possa guardar outra parte dos recursos e aí sim investindo para que ele possa multiplicar esse patrimônio, né, uma vez que agora ele finalmente tem o seu tão merecido descanso após muitos anos construindo aquela companhia, construindo aquele patrimônio, né? E aí a gente tem que ter uma preocupação também com os herdeiros, né? O mercado anglo-saxão, o mercado americano, né, o mercado global como um todo, ele tem esse nível de preocupação, tanto é que a gente tem um mecanismo muito conhecido nas grandes fortunas americanas, né, ou nas grandes fortunas da Europa também, que são os trust funds, né, que permitem ali algum tipo de proteção ao patrimônio, enquanto os herdeiros aí não se mostraram capazes de fazer a gestão daqueles recursos, né. No Brasil, isso ainda é um tema bastante novo, né, ele fica guardado ali as 7 chaves para as grandes fortunas, mas os bons assessores do mercado financeiro, os bons assessores do mercado de investimento, vêm trazendo produtos e soluções como essas aí para empresários do Brasil, de Brasis, e alguns desses empresários que fizeram M&A estão já se beneficiando de estruturas como essa, né? Trust funds, PICs, fundos exclusivos. Eu posso até agregar aqui, né, acrescentar. Como funciona há 21 anos ali como executiva, né, de um grande banco em alta renda, e como você fala, a quantidade de que isso acontece é demais, assim, é muita gente. O que a gente sempre orientava?
entrou o recurso aqui, a gente não tem a competência, né, sendo varejo ali, existe muita coisa envolvida, existe uma família ali, tributações, existe muitas coisas ali que o gerente, por mais amizade que tenha lá, E bem intencionado. bem Desconfiança. intencionado, que ele não vai ter a competência de atender. Então, a orientação sempre foi: receber o recurso, mas você vai mandar para um private, você vai mandar para uma esfera superior para que ele possa realmente ter o atendimento adequado ali. E até pegando um gancho, né, de um exemplo recente, né, é muito raro, né, o fundador de uma companhia, né, por mais avançada que esteja a idade dele, ele chega no momento ali do fechamento da transação, sente com os advogados, com os assessores financeiros e fala: bom, eu quero deixar um legado, né, para os meus herdeiros. Né? Esse é um processo que vai se amadurecendo desde o momento que ele toma a decisão de vender a companhia. Mas recentemente a gente vendeu uma empresa do setor de siderurgia para uma grande companhia, uma açaria, né, uma empresa que trabalha com aço, né, e o fundador ele teve essa preocupação muito grande de deixar um legado. Né, isso envolvia uma questão econômica, mas também uma questão imobiliária. Né, e aí é muito interessante, né, porque existe uma grande decisão de se vender a empresa. E aí essa decisão é difícil de ser tomada, mas uma vez que ela é tomada, ela vai ser executada. Só que quando essa decisão está vinculada a uma decisão de se deixar o legado, é muito interessante, né? Porque as reuniões não acontecem em salas de reuniões no escritório, elas acontecem no almoço de domingo da família e a gente não participa. E é uma dinâmica muito fluida. Né? Então a gente vai se aproximando do Natal, essa transação foi fechada há 2 meses, né? E a gente está agora fazendo essa parte do legado. A gente vai se aproximando do Natal, a gente vê como o fundador está mais benevolente. Né? No meio do ano, com o mercado mais estressado, meta para bater, a transação um pouco mais tensa, ele falou: putz, eu não vou deixar nada para esse pessoal, eles que se virem, eu já construí tudo, eles que briguem por todo o dinheiro na herança. Né? Então acontece. É o que a minha né? filha chama de eles que lutem. Eles que lutem, né? Então acontece, né? Mas, respondendo a sua pergunta, tá? Se existe um mecanismo de planejamento patrimonial sucessório, principalmente tributário, ou seja, economia de tributos, aí sim existe uma inclinação maior. Mas na grande maioria das transações, não. E boa parte das transações que acontecem no mercado brasileiro ainda é de empreendedores ali na casa dos 45 a 55, 60 anos de idade. Eles têm lenha para queimar. Agora, as empresas familiares, elas têm ultimamente algumas regras de governança e também de sucessão, né? Por exemplo, a TV Globo, ela exige que os herdeiros passem um período fora da empresa antes de assumir qualquer cargo lá dentro. Mas isso não é exatamente novo. Eu lembro que, no caso do Itaú, o Roberto Setúbal, ele teve obrigatoriamente que trabalhar no Citibank antes de ir para ocupar alguma posição dentro do Itaú. Inclusive foi assessor do John Reed, que era o presidente do Citi. Né? Eles criam o núcleo o Family Office. Dentro do Family Office tem a reunião de família, a reunião são os 3 círculos, né? Família, propriedade e empresa. Então tem as reuniões de família para todo mundo acompanhar o negócio, ter as reuniões anuais, semestrais, trimestrais para reporte de negócios. Tem, em geral, hoje muito mais, os processos de desenvolvimento dos familiares. A McKinsey indica, inclusive, uma coisa que nos últimos, acho que 10 anos, que a idade para começar a desenvolver as pessoas, antes era depois da universidade, agora é com 5 anos. Então, com 5 anos, você começa a fazer processos lúdicos com as crianças, inclusive assim, como lidar com dinheiro, fazer processos de educação de negócio, educação do mercado, de um processo lúdico mesmo. Isso já tem. Acompanhando, inclusive, para as pessoas que entram na adolescência, em geral, essas famílias criam um fundo e esses adolescentes fazem, no fundo, como um processo lúdico e, ao mesmo tempo, de aprendizagem, e chegando num ponto de regras para a empresa. A regra na empresa, na verdade, é uma coisa que o grupo familiar tem que definir. Então, eu diria que 90% tem a definição de precisa ter formação em escola boa, precisa ter MBA, idealmente
dependendo do tamanho da fortuna fora do Brasil, para ter a abertura de cabeça. Precisa ter experiência fora. Tem algumas empresas que colocam, pode ter experiência dentro como estagiário, mas depois tem que ter experiência fora. E algumas colocam, tem que ter experiência fora e chegar a uma posição de diretoria para vir de novo para o negócio. Então você tem, aí é uma divisão, não tem certo, não tem errado. Tem algumas famílias que trazem e fica na empresa, tem outras que só pode fazer estágio, sai e volta como depois de atingir uma posição de direção. Tem então, um caso interessante que as eu duas conheço, coisas. Que a empresa tinha todas essas regras e daí uma das herdeiras, ela já casada, entra na empresa com o sobrenome do marido, ela ficou 2 anos e meio sem que ninguém soubesse que ela era da família controladora. Isso para ela diz que foi muito bom porque ela era tratada como um igual. Como normal. Nenhum tipo de privilégio e isso acabou ajudando muito na formação profissional. Inclusive na negociação com os fornecedores, porque eles pegavam muito pesado com ela. Então Perfeito, é interessante ver como esse tipo de coisa é importante. Trabalhar fora da empresa da família é crucial. Super importante. E uma outra coisa que você tem que, muitas das famílias fazem assessment e desenvolvimento, plano PDI para plano de desenvolvimento Vamos dar individual. uma tecla SAP para quem está nos ouvindo. Assessment É a avaliação dos herdeiros com plano de desenvolvimento individual da família, o núcleo familiar pagando e fazendo, às vezes em grupo, e esse plano identificando para onde, qual é a direção de carreira. A direção pode ser mundo executivo, pode ser mundo de ir para como conselheiro e pode ser mundo empreendedor. Então, na verdade, esta divisão, atender a os desejos deles e prepará-los para isso, tem sido, eu acho que a tendência de todos os grandes family office e as grandes fortunas do Brasil. A gente faz muito isso, muito assessment e ajuda muito esse lado. É bem bacana. É comum, por exemplo, encontrar entre os herdeiros gente que quer ser médico, músico. É comum. É comum você querer ser médico, músico, querer ter uma ONG e ir para o mundo do Itaú, social. Nós temos um médico, né, entre Temos, os herdeiros. Né? Temos o Zé Luiz, ele tem, aliás, fez 20 anos o novo hospital que ele criou, né? E que é super bom. Que muitas vezes não querem e ele atua no terceiro setor, então no conselho das coisas do terceiro setor do grupo. E que isso você tem muitas famílias com esses desdobramentos. Tem que estar lá, tem que estar feliz, né? Tem que seguir o seu propósito de vida, né? Bom, sucessão familiar é um assunto absolutamente fascinante. Daria um programa inteiro. Daria um programa inteiro, mas infelizmente esse daqui a gente precisa encerrar agora. Eu agradeço muito a Patrícia, Felipe, também a Fátima. Olha, muito obrigado pela conversa. Eu agradeço o convite. Eu acho que a gente conseguiu aqui fazer uma amarração entre, digamos, uma dinâmica da empresa familiar muito bacana. Eu acho que a gente precisa retomar esse assunto e repetir a dose depois. Obrigada do convite, Aloysio. Obrigado, Aloysio. A gente volta na próxima quinta-feira aqui na BMC News com Money Report TV.